Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ethan Miller sempre foi um homem da natureza. Desde a adolescência, montanhas, florestas e amplos espaços abertos o atraíam como um imã. Morando em Denver por vários anos, trabalhando em uma agência de comunicação, ele frequentemente sentia o chamado da natureza tocando seu coração. Então, em uma manhã de outono, decidiu se presentear com uma pausa do barulho, do estresse e das telas. Sua mochila estava cuidadosamente preparada, uma barraca leve, utensílios de cozinha, um kit de primeiros socorros e, o mais importante, sua confiável câmera pendurada no pescoço, pronta para capturar a beleza crua das montanhas rochosas. Suas botas de caminhada, gastas mas resistentes, agarravam-se firmemente ao chão. O aroma dos pinheiros, o chilrear distante dos pássaros, o farfalhar silencioso das folhas sob seus pés, tudo isso compunha sua sinfonia pessoal. Durante horas ele caminhou com entusiasmo pelas trilhas marcadas, apreciando a calma reconfortante e a luz dourada que se filtrava pelos galhos. Anotou mentalmente cada detalhe: um esquilo vermelho, pegadas recentes de urso, uma cachoeira escondida atrás de uma cortina de samambaias. Mas, aos poucos, seu desejo por aventura tomou conta. O chamado do desconhecido. Ele se desviou da trilha principal, adentrando ainda mais a Mata Virgem, onde não havia placas indicando a travessia. O chão, úmido da chuva do dia anterior, tornou-se escorregadio. Ethan, em busca do local perfeito para acampar, examinou a paisagem em busca de um espaço aberto. De repente, seu pé escorregou em uma raiz brilhante e coberta de musgo. Seu corpo cambaleou para frente e tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, a luz era fraca, filtrada por uma densa neblina matinal. Sentiu uma dor incômoda na cabeça, um gosto amargo na boca e, acima de tudo, aquela sensação estranha. Seus pulsos estavam amarrados firmemente a um tronco de árvore áspero. A corda era áspera, quase afiada. Sua mente vacilou, afogada em medo e confusão. Quem poderia ter feito isso? Por que ele? Teria caído em uma armadilha? Uma sensação de abandono o invadiu gélida. Ao seu redor, o silêncio era profundo, quase opressivo. Só a natureza parecia prender a respiração. Então, um leve farfalhar quase imperceptível veio perturbar a calma. Algo ou alguém avançava nos arbustos próximos. Ethan, com o coração disparado, virou a cabeça lentamente. Seus olhos encontraram os de um lobo cinzento, imponente, majestoso. Sua pelagem parecia brilhante apesar da névoa, e seus olhos, de um amarelo intenso, brilhavam com uma inteligência rara. Em vez de atacar, o lobo congelou, observando Ethan com uma curiosidade quase humana. Inclinou a cabeça ligeiramente, como se tentasse decifrar o mistério daquele homem aprisionado. A voz de Ethan saiu fraca e trêmula. Ei, você não vai me machucar, vai? O lobo não respondeu, mas aproximou-se silenciosamente, farejando o ar. Então, para surpresa de Ethan, abaixou a cabeça e começou a arranhar o chão com as patas dianteiras. Sua determinação era palpável, quase desesperada. Então, cautelosamente, agarrou a corda entre os dentes e puxou. O nó resistiu a princípio firme e bem amarrado, mas o lobo não a soltou. Minuto após minuto, ele puxou, roeu, até que a corda finalmente cedeu. Libertado, Ethan esfregou os pulsos, ainda incrédulo. Você me salvou, mas como sabe o que está fazendo? Ele sussurrou, sua voz cheia de admiração e profundo respeito. O lobo abaixou a cabeça, como se dissesse, estou aqui. Então ele ficou pronto, como se fosse proteger aquele homem agora ligado a ele de maneiras que nenhum dos dois ainda entendia. Nos dias que se seguiram, uma nova vida se abriu para Ethan Miller. Todas as manhãs ele acordava com o som suave das folhas farfalhando ao vento e o olhar atento de Shadow, o lobo que ele escolhera como companheiro. Shadow, aquele nome simples porém misterioso, parecia ser muito mais do que um simples animal selvagem. Ele tinha aquele olhar intenso, quase humano, que parecia compreender cada pensamento, cada emoção de Ethan. O relacionamento deles foi lentamente tecido, fio por fio, no silêncio das florestas profundas. Shadow guiava Ethan com uma inteligência surpreendente. Às vezes, ele desaparecia por um instante atrás de um arbusto e depois retornava para se certificar de que Ethan o estava seguindo. Ele o guiava por caminhos secretos, evitando áreas onde o terreno se tornava traiçoeiro ou onde predadores se escondiam. Certa tarde, enquanto atravessavam uma passagem estreita ladeada por silvas, Shadow alertou Ethan sobre um rosnado distante. Usando seus instintos, o lobo se virou e conduziu Ethan para um caminho mais seguro. Essa pequena, porém crucial ação salvou o caminhante de um perigo que ele jamais poderia ter previsto. Mas o mais surpreendente foi o que Shadow fez por ele, além de orientá-lo.
Certa noite, quando estavam famintos após um longo dia, Shadow voltou com um veado abatido, prova de que estivera caçando para os dois. Ethan sentiu imensa gratidão por aquele ser selvagem que o protegia sem pedir nada em troca. Ethan, um homem urbano e racional, nunca acreditara na profunda conexão entre o homem e a natureza. No entanto, cada dia passado ao lado de Shadow revelava uma nova linguagem, um código silencioso que conectava suas almas. Ele sentia que compartilhavam um pacto invisível baseado em confiança, respeito e apoio mútuo. Então chegou a noite no lago. A lua, redonda e brilhante, banhava a água parada com um brilho prateado. Ethan havia montado acampamento em uma pequena praia de seixos. O silêncio era quase sagrado, quebrado apenas pelo bater das ondas na praia. Enquanto observava Shadow deitar-se perto do fogo, notou o lobo mancando levemente, com a pata dianteira esquerda tremendo de dor. Aproximando-se lentamente, Ethan descobriu um ferimento, ainda recente, um sangramento leve, mas preocupante. Com ternura e uma gentileza recém-descoberta, ele pegou seu kit de primeiros socorros. Enquanto desinfetava o ferimento, seu olhar foi atraído para outra marca no pescoço do lobo. Uma cicatriz fina, quase perfeita, cujo formato parecia evocar uma silhueta humana ou um símbolo antigo. Uma emoção intensa percorreu Ethan. Este estranho sinal parecia trazer uma mensagem. E de repente imagens e histórias enterradas em sua memória ressurgiram. Lendas nativas americanas contadas pelos anciãos, evocando espíritos protetores da natureza, capazes de assumir a forma de lobos para zelar por terras selvagens e almas justas. Ele olhou Shadow nos olhos, buscando uma resposta, uma confirmação. Shadow pareceu entender, erguendo a cabeça com uma gravidade quase solene. No dia seguinte, guiado por Shadow, Ethan finalmente encontrou um caminho que nunca havia trilhado. A vegetação se abriu diante deles como uma passagem sagrada, iluminada pelos primeiros raios de sol. Algumas horas depois, encontraram um grupo de caminhantes surpresos ao ver Ethan acompanhado por um lobo selvagem. Com a voz ainda trêmula, mas cheia de certeza, Ethan relatou sua incrível jornada, a queda, a captura, o encontro com Shadow, a libertação, a proteção e a descoberta desta misteriosa cicatriz. Alguns ouviam com admiração, outros com dúvida, até mesmo com escárnio. Mas Ethan não tentava convencer ninguém. Para ele, o que importava estava em outro lugar, naquela experiência que havia virado sua vida de cabeça para baixo. Porque essa aventura despertou algo profundo e poderoso nele. Ele havia descoberto uma coragem inesperada, uma capacidade de encarar o desconhecido com humildade e respeito. Mas, acima de tudo, havia tocado a beleza frágil e preciosa de uma amizade que nasceu além das palavras, entre um homem e um ser selvagem. Essa relação, imbuída de mistério e magia, o ensinou a ouvir, a sentir, a se abrir para o mundo de uma maneira diferente. Shadow não era apenas uma companheira, mas uma ponte para uma verdade antiga. A de que a natureza e o homem podem coexistir em harmonia quando o coração está pronto para receber. Ethan sabia, no fundo, que nada mais seria como antes. O momento da separação veio como uma revelação silenciosa. Depois de semanas juntos, atravessando florestas densas e montanhas escarpadas, Ethan e Shadow pareciam unidos por um laço invisível, quase sagrado. Numa manhã clara, enquanto o sol nascente pintava o céu de dourado e roxo, Shadow parou em uma pequena colina com vista para o vale. Virou-se para Ethan e fixou nele seus profundos e brilhantes olhos amarelos. Aquele olhar não era simplesmente o de um animal. Era um olhar carregado de sabedoria ancestral, uma mensagem transmitida além das palavras. Nesse silêncio carregado de emoção, Ethan sentiu um peso imenso se apoderar de seu coração. Shadow lhe transmitia uma verdade essencial: proteger a natureza em toda a sua fragilidade. Respeitar seus mistérios insondáveis e jamais esquecer que o homem e o animal são interligados, indivisíveis, partes do mesmo equilíbrio frágil. Sem emitir um som, o lobo se virou e desapareceu na floresta, como uma sombra se fundindo à luz da manhã. Ethan ficou ali, imóvel, sentindo no fundo que aquele encontro mudará o curso de sua vida para sempre. Retornar à cidade foi um choque. A agitação urbana, as ruas movimentadas de Denver, o ritmo frenético da vida cotidiana pareciam estranhos ao homem em que ele se tornará. No entanto, ele não retornou sozinho. Em sua mochila, além de seus pertences, carregava essa lembrança vibrante, essa lição profunda gravada em sua alma. Cada som da cidade o lembrava do farfalhar suave das folhas, cada olhar trocado evocava os olhos de Shadow, cheios de uma sabedoria selvagem e silenciosa. Pouco a pouco, essa experiência se tornou uma chama interior, um chamado vibrante para agir, para defender esse mundo frágil que ele havia aprendido a amar de forma diferente.
Anos depois, Ethan Miller se tornou um biólogo apaixonado e comprometido. Seu trabalho era mais do que uma carreira, era uma missão. Ele dedicava seus dias a estudar e proteger as populações de lobos nas montanhas rochosas, acreditando que esses animais eram guardiões invisíveis do equilíbrio natural. Em suas palestras universitárias para alunos às vezes céticos, ele frequentemente contava sua história. Não como um conto fantástico, mas como um testemunho, um poderoso lembrete de que a força não reside apenas na dominação ou no domínio, mas também na compreensão, no respeito e na harmonia. Às vezes ele disse, a maior força vem daqueles que achamos selvagens, e ele viu nos olhos de seus alunos uma centelha de curiosidade, às vezes de admiração. E nas noites tranquilas, quando tudo estava silencioso, Ethan sempre pensava em Shadow. A esse lobo misterioso que o salvou, o guiou e lhe ofereceu muito mais do que a simples sobrevivência, uma amizade além dos limites da espécie, um laço eterno entre dois seres que tudo parecia opor. Esse pensamento nutriu sua alma, lembrando todos os dias de que ele era agora um guardião, um protetor desta região selvagem, em memória de Shadow, o amigo que havia aberto seu coração para as maravilhas invisíveis do mundo.